todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Antes de nós começarmos a preleção, gostaria de convidar todos vocês a fecharem os olhos, acalmar os corações, fazer uma respiração bem profunda, inspirar, segurar um pouco o ar, soltar vagarosamente, para que possamos entrar em harmonia com os trabalhadores dessa casa. Deus de todo amor, de todo poder e bondade, permita, meu Pai, que os bons espíritos façam presentes nessa reunião desta manhã, por meio do nosso mentor espiritual e dos trabalhadores desta casa, e para todos aqueles encarnados e desencarnados que possam assistir essa palestra, que possamos todos nós sairmos daqui com novos conhecimentos, com nova aprendizagem e com uma reflexão para o nosso dia e para a nossa vida. Nos proteja, Mestre Jesus, nos abençoe, para que hoje seja louvado o nome de Deus em conjunto de todas essas pessoas aqui reunidas. Que seja sempre feita a vossa vontade, que assim seja. Meus irmãos, no dia de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, que fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, especificamente os itens 1 a 4 e 18. Deixai vir a mim as criancinhas. Então, para começar a falar desse capítulo, vamos pegar primeiro a fundamentação teórica que rege ele, que está aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a mim os pequenininhos. 1. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. 2. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo a mão sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Bom, nesta passagem da Bíblia, traduzida aqui pelo Evangelho, ele fala sobre o momento em que as crianças gostariam de estar próximas a Jesus e foram repreendidas pelos adultos, e Jesus, ele deu uma visão diferente, falando sobre deixar essas crianças virem a ele, porque o estado da criança se assemelha ao reino de Deus. Bom, por mais simples que essa passagem ela se pareça, ela guarda uma complexidade muito grande e, ao mesmo tempo, ela tem um tom meio perigoso para o momento em que Jesus estava encarnado junto da gente. Bom, parecendo ser simples, parecendo ser extremamente puro, né? A criança, ela é um ser puro, né? Por que não deixá-las vir até Jesus? Há um problema nesse momento. Eu vou só contextualizar para depois a gente entrar justamente no fato, né? Porque na época em que Jesus estava encarnado conosco, quem eram considerados as pessoas puras daquela época? Não eram as crianças, eram os fariseus e os doutores da lei. A partir do momento em que Jesus ele aponta que a criança que se assemelha à pureza de Deus, ele tira o foco daqueles que controlavam e manipulavam a sociedade daquela época. Então percebam, ao mesmo tempo que ela é simples, a frase que ele usa é também extremamente complexa e até mesmo perigosa. Dependendo do tom, dependendo das palavras que ele teria usado naquele momento, talvez ali ele já poderia ter sido preso e todo o processo da crucificação já poderia ter sido acontecido a partir daquele ato, daquelas palavras. Então Jesus foi muito inteligente, não apenas nesse momento, mas em todos os momentos, escolhendo as palavras mais adequadas, as palavras mais certas, que iriam conflitar com o ego dessas pessoas, mas que ao mesmo tempo não conflitariam com a lei que regia naquele momento. Então em nenhum momento ele foi contra a lei que regia, mas ele tocava naquela ferida do ego e do orgulho de cada uma daquelas pessoas e iniciava a transformação da sociedade para o cristianismo. Bom,
Não havia necessariamente uma lei que dizia que estes eram os puros, mas havia um consenso. E esse consenso, ele vinha justamente por conta do quê? De que estes doutores da lei e estes fariseus é que controlavam a sociedade daquele momento. Então, não existia uma lei que proibia dizer esse tipo de coisa, mas ele confrontava a realidade que aquelas pessoas viviam naquele momento. Então, isso provocava o ódio, aumentava o ódio cada vez mais destas pessoas por conta das pregações de Jesus. Cada pregação dele, como disse para vocês, era um ato extremamente bem pensado, com as palavras certas, no momento certo, que foram adequadas. Mas isso é só para contextualizar que, por mais simples que pareça para a gente, cada palavra, cada ato que existe na Bíblia tem toda uma complexidade por trás e um grau de inteligência magnífico do Mestre Jesus quando ele estava conversando com cada um deles. Mas vamos voltar aqui para o nosso tópico. Nessa passagem da Bíblia, ele fala da criança e ele fala da pureza. Basicamente, esses são os dois objetos de estudo que a gente tem nesse momento. Então, vamos começar a falar primeiramente da criança. Analisando seja criança daquela época, seja criança de hoje, criança continua sendo criança. A gente pode dividir em duas partes. Vamos falar da parte biológica e vamos falar da parte espiritual que envolve a criança. Na parte biológica, analisando os nossos filhotes, analisando as nossas crias, as nossas crianças, por que a criança ela nasce com 9 meses? Ela nasce com 9 meses porque ela não cabe mais na barriga da mãe. Isso é um fato, certo? Por quê? Ela já está plenamente desenvolvida? Não. Principalmente, a parte mais importante do ser humano é o cérebro. Esse não está completamente desenvolvido. Por que ela nasce, então? Porque já não cabe mais dentro da barriga. Se coubesse, a gestação seria muito mais tempo e a criança ela nasceria, vamos dizer assim, de uma forma muito mais pronta, preparada para a vida. A gente vê os outros animais na natureza, os mamíferos, que mais se assemelham à nossa espécie. Uma zebra, por exemplo, ele já nasce e já sai caminhando. 2 horas, 3 horas depois já está caminhando. Ser humano, quantos meses, anos leva para que ele dê o primeiro passo? Quanto tempo que leva para atingir a maturidade intelectual? Então, assim, observemos a parte biológica da criança. Ela não nasce desenvolvida, ela vai se desenvolver ao longo dos meses, dos anos e de décadas dali em diante, até atingir uma determinada maturidade que vai compor ela, especialmente a parte mais complexa do ser humano, que nos torna como ser dominante desse planeta, que é o cérebro, que é o que nos faz ser o dominante aqui nesse planeta que está aqui. Quanto tempo que isso leva? 18 anos. Pela lei, a gente determinou isso. Mas é com 18 anos que a pessoa está maturamente, sexualmente, às vezes com 12, 14, 15 anos. Um gato com 4 meses, 5 meses já está apto à reprodução. O ser humano leva 12, 14, 15 anos. Mas isso biológico, não na cabeça. Na cabeça ainda é uma criança. Às vezes já está num corpo já desenvolvido, mas a cabeça ainda está. Aí nós estipulamos 18 anos. A gente sabe que 18 anos não é suficiente. Passa para 21, para 24. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Será que isso tem alguma reflexão com o desenvolvimento do corpo físico para que atingisse uma certa maturidade e essa maturidade biológica ela pudesse permitir que ele executasse os atos que ele executou? Mas voltando, a gente percebe então que a criança ela está numa limitação física. Ou seja, os órgãos ainda não estão desenvolvidos, o cérebro principalmente não está desenvolvido. Então, tanto a parte física quanto a parte intelectual, ela precisa de aprimoramento ao longo dos próximos anos. É aquele negócio, voltando, ela nasce porque não cabe mais na barriga, porque se coubesse, ficaria lá os 12 anos, 14 anos, 18 anos necessários para já sair andando, caminhando e falando. Enfim, o corpo não está pronto. O corpo ele ainda está em processo de desenvolvimento, E aí a gente volta aqui a questionar: se aquele corpo não está desenvolvido o suficiente ainda, como que aquele corpo é a criança que vai entrar no reino dos céus? A gente já começa a fazer alguns questionamentos em relação a isso. Mas vamos agora para a parte espiritual. Quem é a criança no mundo espiritual? Por mais que a gente olhe para a beleza de uma criança, para a gente olhe a inocência, as brincadeiras, as coisas que ele faz, no fundo é um espírito.
E esse espírito, ele carrega o seu passado, carrega todas as coisas boas e também as coisas ruins que ele fez ao longo das outras encarnações que ele teve. Ele deixa de ter todos os problemas, as dificuldades, as provas e expiações? Não, mas ele está encarnado num corpo limitado. E a gente vai entender como que uma coisa junta com a outra aqui. Mas aonde que eu quero chegar nesse momento? A gente olha para uma criança, a gente vê a beleza, a gente vê a inocência, as brincadeiras, mas ali é um espírito. Esse espírito que está encarnado naquela criança, na outra vida, nas outras vidas, com certeza foi uma pessoa muito boa e com certeza também foi uma pessoa muito ruim. Por quê? Todos nós somos criados simples e ignorantes. E ao longo das nossas múltiplas encarnações, vivenciamos experiências e essas experiências nos evoluem. Então nós precisamos passar por experiências boas e também por experiências ruins. É isso que forma, a evolução do espírito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse espírito que tem um passado está preso ao corpo de uma criança. E o corpo da criança, biologicamente falando, é limitado, oferece limites para aquele espírito. Bom, tendo então um passado, o espírito, ela possui, a criança, já na sua própria formação, uma personalidade, e ela possui também um caráter espiritual. Certo? E o passado não é abonado pelo fato dela estar como criança. Ele permanece junto com ela. Todos os méritos que ela atingiu nas encarnações passadas e todas as crueldades, perversidades que ela cometeu nas vidas passadas permanecem embutidas no espírito daquela criança encarnada. Bom, desse modo, o que a gente está querendo dizer? Que o corpo limitado, ele impede o espírito de se manifestar plenamente. Ou seja, a limitação física da fala, de andar, de pensar, de comer, tudo isso limita o espírito e ele não consegue se expressar como ele deveria, como ele gostaria de se expressar. A gente pode começar a pensar, isso é bom? Isso é ruim? Isso é uma misericórdia de Deus. Vamos entender. Por quê? Às vezes você pode pensar assim, em vidas passadas, eu fiz tantas coisas que me fizeram evoluir, agora eu volto limitado em um corpo que me prende e que não me deixa expressar conhecimentos da matemática, da física, da ciência. Mas ao mesmo tempo, todas as maldades e perversidades que foram feitas em vidas passadas também estão limitadas naquele momento. O esquecimento é um mérito, é uma misericórdia de Deus em nossa vida. Esquecemos as partes boas, esquecemos também as partes ruins, aquele que nos ama, aquele que nos odeiam. Em muitos casos, a mãe e o pai são os pais do algoz da vida passada. Mas onde que surge o amor? O amor, ele vem pelo fato, primeiro, biológico. Quem não se derrete perante um bebezinho? Quem não consegue olhar e não se apaixonar por aquele sorriso pequenininho? Quem é pai, quem é mãe, quem é tio, já teve a experiência de ver aquele bebezinho sorrindo no seu braço? Aquilo ali é o amor de Deus. Não importa, mas na vida passada aquele espírito que está ali, ele provocou maldades, crueldades contra você, e hoje você olha para ele e você é apaixonado por ele. A sua vida vai ser ele, o seu dinheiro vai ser ele, o seu tempo vai ser ele, tudo vai ser por conta daquele bebezinho que está ali, que no passado foi o seu algoz, e hoje você ama ele infinitamente. Isso é o amor de Deus. Então há o esquecimento para ele e há o esquecimento para você. Por que Deus faz isso? Ele faz isso, o esquecimento, como uma forma de proteção para a criança, certo? Por que proteger ela? Quando o espírito, ele está, vamos dizer assim, embutido dentro de um corpo limitado, o pensamento dele também é limitado. Então ele não consegue emitir ondas vibracionais de pensamento que irão se expandir muito longas, como nós adultos já conseguimos fazer. Consequentemente, os inimigos e aqueles que perseguem aquele espírito não conseguem encontrar aquela criança. Por que eles não conseguem encontrar? Porque as limitações vibracionais do espírito daquela criança estão presos em um cérebro que ainda não se desenvolveu. E aí vem aquele caso,
Por que Deus faz isso? Por que ele limita? Imagina, por exemplo, um rádio e ele tem uma antena, mas você coloca aquele ali dentro de uma panela de alumínio e ele não consegue captar nada que está lá de fora e nada lá de fora consegue chegar ali dentro, né? Por que ele cria essa limitação? Primeiro, para proteger a criança, ou seja, os inimigos não vão conseguir se aproximar dela. Segundo, senhores pais, senhoras mães, para que vocês ensinem a essa criança o amor de Deus. É dever do pai, é dever da mãe ensinarem a essa criança os princípios do amor, da fraternidade e da caridade. Pensa numa massinha de modelar. Sabe aquela massinha de modelar que a gente brincava na escola? Você pega ela vai mexendo, ela estica, puxa, essa é a criança. Mas no passar do tempo, das horas, ela não vai endurecendo? Chega uma hora que ela não vira uma pedra bruta, e aí você já não consegue mais malhar ela? É quando a criança atinge a fase da adolescência, do adulto, se torna adulto, e aí o que foi ensinado, pelo amor. Os próximos ensinamentos, eles vêm pela dor, pelo próprio desenvolvimento do próprio espírito. Então é dever dos pais realizarem esse malhamento, né? Enquanto a criança está moldável, enquanto eu consigo mexer, manipular, esticar, puxar, rasgar, fazer tudo mais, porque é ali que vai inserir novos conhecimentos de caridade para aquela criança. Então pensa comigo, um espírito que foi extremamente perverso na vida passada, que causou milhões de mortes, alguma coisa assim bem cruel, ele aprende nessa vida o amor de Cristo por meio dos pais, do pai e da mãe, levando seja para o centro espírita, para a igreja protestante, para a igreja católica e assim por diante. Quando ele atinge a maturidade espiritual e que o cérebro dele se desenvolve e que os pensamentos dele começam na sua plenitude, há um conflito entre o que eu era e o que eu sou agora. E quem provoca isso? São os pais. Essa é a função dos pais. Talvez numa próxima palestra, no momento que a gente estiver mais próximo do Dia das Mães, Dia dos Pais, eu falo um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância da presença do pai e da mãe. Cada um de nós tem um papel específico. Não adianta um invadir o espaço do outro. Não. Mãe é mãe, pai é pai. Na hora que a criança chora e sente dor, eu quero a mãe. Na hora que a criança quer brincar, ela quer o pai. São duas coisas completamente diferentes, né? E não adianta ficar com ciúme um do outro também não, tá bom? Bom, aonde que eu quero chegar com tudo isso, né? Vamos revisar aqui. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é dos que dele se assemelham. E aí logo em seguida a gente está analisando essa frase dele. Vimos que a criança é um ser em formação, extremamente limitado, tá? É um organismo que está em crescimento, tá? E um espírito que possui um passado, que está preso em um corpo extremamente limitado. Ou seja, as suas perversidades e a sua candura estão extremamente limitadas naquela criança que está ali. Então, como essas crianças elas se assemelham, né, ao reino dos céus? Porque a gente poderia pensar aqui então basta, já que eu estou como criança e ela se assemelha ao reino dos céus, então a salvação está morrer como criança, não crescer, permanecer o espírito de Peter Pan, né? Permanecer como criança por toda a vida, porque é ali aonde está a semelhança próxima a Deus. Calma, vamos lá, né? Todos os sentimentos de orgulho, de vaidade e de egoísmo estão ausentes da criança. A criança não tem esse tipo de sentimento. Ela pode ter raiva, birra, esse tipo de coisa, mas ela voltar da escolinha com 4 anos, 5 anos de idade, falando: fulano fez isso comigo, amanhã eu vou pegar o brinquedo dela, vou jogar pela janela, vou fazer isso, salvo casos, às vezes de psicopatia, alguma coisa assim, mas assim, ela não faz isso. Ela não guarda ódio, ela não guarda rancor, ela não guarda mágoa, esse tipo de coisa. Primeiro, porque o cérebro é limitado, tá? Esse é o primeiro ponto. Biologicamente é isso que a gente está falando. E segundo, meus amigos, por conta dos méritos que a criança precisa passar, para que ela não lembre do passado, para que ela não saiba o que ela foi e que ela possa desenvolver novos aprendizados naquela vida. E um dia lá na frente se conflite o passado com o presente. Bom, se manifesta, aí eu vou falar uma frase aqui, quando a gente está preparando as palestras, a gente assiste muitas outras palestras, lê muito, e eu assisti uma palestra do Heber C. Oliveira, do Centro Espírita Mensagem da Luz, que ele falou uma frase que eu copiei, né, copiei e colei aqui e vou falar para vocês.
se manifesta na criança a essência da criação de Deus. Nos fazemos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quando a gente olha para uma criança, o que nós estamos enxergando ali? O Criador. É dessa forma que Deus é, sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo, sem nenhum desses sentimentos perversos que povoam os nossos pensamentos. Então é naquele momento da infância em que Deus se faz mais assemelhável à criança, ao ser humano, naquele momento que está ali. Então, se você quer conhecer melhor a Deus, olhe para as suas obras, olhe para as criaturas, mas olhe também para as crianças, porque ela é semelhança ao divino Criador. E aí eu achei fantástico isso. É a essência da criação de Deus. Se fazem imagem e semelhança de Deus. A gente começa a perceber como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso. Não tem orgulho, não tem vaidade, não tem sentimento de reprova, não tem nada disso. É a criança que se põe ali naquele momento. E aí a gente volta a falar, então, nesse ponto, do seguinte: poxa, mas se na criança, né, é nela que está a semelhança de Deus, por que a gente cresce? Por que a gente não permanece nesse estado maravilhoso, tão bom, pleno, né? A melhor fase da vida do ser humano é a infância, de todo o ser humano. É onde vai se encontrar todos os sentimentos puros, vão se encontrar naquele momento que está ali. Quando a gente cresce, nós nos tornamos quem nós somos, porque fomos criados simples, ignorantes, e estamos em processo de evoluimento. Então perceba o seguinte: a salvação está, então, não em ser criança. Se eu morresse, as crianças que morrem, então elas vão direto para o céu, ganhar a salvação? Não, é um espírito que está em processo de evolução, certo? Jesus, ele não disse: deixai vir a mim as crianças, porque é delas o reino de Deus. É delas o reino de Deus. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque a elas se assemelham os reinos dos céus. O que ele está querendo dizer com isso? O seguinte: quando o homem adulto conseguir, por méritos próprios, esforços próprios, se colocar na condição da essência da criação de Deus, aí sim ele entrará no reino de Deus. Ou seja, Deus cria o ser humano e ele coloca ele no estágio de criança, que é semelhante à essência dele, para que ele possa ser protegido dos seus inimigos do passado e para que ele possa aprender novas aprendizagens que irão conflitar com a própria personalidade espiritual dele. Mas quando a criança cresce, ela ganha maturidade e a partir daí ela vive a plenitude do seu espírito. Quando que nós vamos então conseguir nos aproximarmos de Deus? Quando, ao invés de Deus dar esse mérito para a gente, para nos proteger, quando nós conquistarmos isso pelo nosso próprio esforço e pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio desenvolvimento ao longo das encarnações que nós tivermos. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? A criança é o exemplo de Deus que nós devemos seguir, sem maldade, sem egoísmo, sem orgulho, mas isso é conquistável. Deus não dá isso para a gente, ou melhor, Ele até dá de forma temporária. Com 12, 14, 18 anos, isso acaba, voltamos a ser quem nós somos. E como que a gente consegue recuperar isso? Como que a gente consegue ganhar isso? Trabalhando, servindo, sendo caridosos, na prática da caridade. É a reforma íntima, é a reforma moral que nos fará a voltar novamente a sermos a essência de uma criança, né? A criança então era colocada nessa condição por um tempo pelo amor de Deus. O adulto deve se assemelhar a essa condição para encontrar a sua própria salvação. Por isso, bem-aventurados os puros de coração. E o que é a pureza do coração? É ser criança? Não. A pureza é se fazer imagem e semelhança de Deus, observando Deus por meio da criança. É ali que eu consigo entender como que Deus é e como Ele se manifesta. E aonde nós devemos chegar.
Tá vendo, meus amigos? Parece simples, mas é complexo. As próprias palavras de Deus poderiam ter incriminado, de Jesus, poderiam ter incriminado e já levado ele para a cela, e já passaram por todo o mártir. Mas ele foi extremamente inteligente. Ele não disse, é das crianças. Ele não disse, é a criança. Ele disse, se assemelha à criança. Quando ele se assemelha, ele deixa bem claro, é um estágio, é uma fase. E ele deixa bem claro para a gente mais uma prova de Deus e mais uma forma de entender como Deus é. É só olhar para a plenitude de uma criança. É ali que a gente vai encontrar o nosso caminho, certo? Vamos então finalizar, nos preparar para a próxima etapa, que é recebermos o passe fluídico. Amado Mestre Jesus, quanta alegria, meu Pai, em podermos nos reunir nesta manhã maravilhosa, em nome do Senhor, em estudar o Seu Evangelho, em aprender mais sobre Deus e sobre o próprio Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, por essas palavras. Obrigado à própria filosofia espírita por traduzi-la por meio dos espíritos. E pedimos, meu Pai, que nos dê proteção para que passemos pelo passe e recebamos as energias que nos são apropriadas, que nos são necessárias. Às vezes nós pedimos, meu Pai, mas nem nós sabemos exatamente o que nós queremos. Então, dessa forma, nos colocamos no posto de humilde e dizemos, que seja feito sempre a Tua vontade em minha vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Um bom dia a todos.